Você Bem colocou o organizado, Operário muito bem em organizado. qual lugar de time organizado? O segundo time mais organizado. Não coloco o Atlético em primeiro, tá? Talvez acho que o Operário seja o primeiro. Mas você não acha que o Maringá, por exemplo, Eu tá acho que melhor não. do que o Operário? Eu tô nessa tese. Eu acho que o Operário é melhor que o Maringá. É que o Operário demorou um pouquinho mais pra Demorou mim, a pra engrenar, sim, exatamente. Chegou O a Maringá tomar já um veio 4-0 mais- aqui contra o Coritiba. Mas é um time muito interessante. Tem uma base muito bem montada. É treinada há 3, 4 anos pelo Rafael Guanais, que tem um jogo muito interessante. Eu gosto do time do Operário. Eu acho que é um time muito interessante. E é um time difícil, tá? Vai ser um confronto muito complicado contra o Atlético, caso o Operário avance contra o Azures hoje. Mas o Azures também é um time organizado. E assim, eu não coloco o Atlético nesse top, pensando... Porque assim, pensando Não, em Operário o- Maringá, não, o em Atlético termos de de ontem- organização... Não, o Atlético de ontem, cara... Não. Pô, Num muito contexto mais geral, time. olhando pro até aqui, eu campeonato entendi. todo. Olhando pro campeonato todo, eu acho que Operário e Maringá estão à frente, tá? Eu acho que não. Em termos de organização só, não em nível técnico. Claro que o elenco do Atlético é muito melhor. Claro que o Atlético jogou mais futebol e terminou em primeiro por causa disso. Mas em termos de organização, dentro de campo, Cara, e jogar como um time, eu não vejo. pra mim é Operário, Maringá e mas Atlético. é que você tem que pensar. Mesmo o Atlético na bagunça que tava, olha, termina líder. Termina então eles líder. não estão tão organizados. Não, mas o Vale Atlético lembrar na que o bagunça Operário- tá, nível ainda deles. tem Bruno Zapelli, ainda tem Christian, ainda tem Mastriani, ainda tem Mateu Gamarra, ainda teve o Léo Godoy em determinado momento. O Atlético tem um time muito acima, cara. Só que assim, com o Osório, o Atlético não conseguiu se organizar. O Atlético não mostrava nada com o Osório. O Atlético mostrava uma estrutura com potencial Não, isso e eu mais entendi, nada. mas eu não colocaria os outros acima do Atlético por esse ponto, entendeu? É, porque, até porque Não, a eu gente estaria coloco- Porque se eles colocando... tivessem, Eu eles teriam coloco- ganhado iam ter classificado E antes assim, da gente. Vincenzo? Não, o Maringá veio na Arena da Baixada e deveria ter ganhado do Atlético. O Deveria. Operário veio na Arena da Baixada e deveria ter ganhado do Atlético. Sim. Mas assim, Vincenzo, aí a gente tá colocando dois times com a mesma régua de um time com um técnico que não tá mais. Sim. Você consegue ver novamente, cara, o Atlético jogando no 3-3-3-1 Não. contra o Operário? Não, cara. Não duvido. E Não outra duvido, coisa, não. se Não o acho que Atlético vai joga acontecer. contra o Operário, num 4-2-3-1, 4-4-2, o que for, os esquemas mais básicos do futebol, o Atlético vencia o Operário, cara. Na bagunça que seja, o Atlético venceria o Operário. Sendo bem sincero, cara, o Atlético venceria o Operário, cara. Porque o Não, Operário mas assim- tem uma chance de gol naquele jogo. Chance real de gol. Na É. bagunça do Não, ex-treinador. eu acho o Operário não teve uma chance. O Operário criou uma chance com a bola jogada, mas explorando o erro do Atlético, que era a proposta, o Operário criou mais. E assim, eu acho que a questão é muito simples aqui. Eu não tô falando que o Operário tem um time melhor que o Atlético. Não é. Não, eu entendi. tô Eu entendo falando- a questão de organização. Não estou falando isso. Estou falando questão em organização. Pensando, o trabalho do Rafael Guanais com o elenco do Atlético e o trabalho do Juan Carlos Osório com o elenco do Atlético, o Rafael Guanais faria o Atlético jogar mais bola. Mas em um jogo do Cuca eu vejo o Atlético jogando 1000 vezes mais bola que o Operário jogou. Ah, não, isso eu concordo Sim. com você. Qualquer jogo. Isso eu concordo plenamente com você, tá? Jogos Mas somados. pensando no contexto geral, eu tô inacreditado com a frase que eu acabei de falar, tá? Mas pensando no contexto geral, pra você ver o absurdo que foi a trajetória do Osório no Atlético. Sim. Mas pensando no contexto geral do Campeonato Paranaense, eu acho que o Operário e o Maringá foram mais organizados no geral. Agora, Não, mas a organização partir desse deles- momento, o ponto é... O jogo de ontem é um divisor de águas. Sim. E o Atlético vai mostrar uma cara completamente diferente do que vinha mostrando. Mas o ponto é, a organização deles não foi suficiente ainda pra bater o Atlético, Pois entendeu? é, cara. Com tudo Mesmo isso um eles não Atlético ganharam. desorganizado. Com tudo isso Eu eles não entendo que eles conseguiram. são organizados, mas a organização deles ainda não bate nem a nossa desorganização. Não, e pra você ver o tamanho do desnível que é o Campeonato Sim. Paranaense hoje, tá ligado? Então, é só por isso que eu não... Eu entendi o que você quer dizer com o organizado, mas não dá pra botar Não, mas a questão acima não é, do Atlético. aqui a questão não é resultadista. Aqui não quer dizer que eu considero o Operário mais organizado do que foi o Atlético na primeira fase e por isso o Operário ganharia do Atlético. Não é isso, até porque não ganhou. Só que a questão pra mim é que o Operário tem uma organização. O Operário Sim. tem uma cara muito bem definida. Não, isso eu entendi. E o mesmo com o Maringá também tem uma cara muito bem definida. O que eu não vi com o Atlético. E aí pode ser até algo injusto de comparar. Por quê? Porque o Guanais está lá há 3 anos.
Porque o Jorge Castilho tá no Maringá faz 3, 4 anos também. E o Osório tinha 2 meses de trabalho. Sim. Mas eu esperava um trabalho pouquinho que mais. precisaria, por Eu exemplo, uns esperava 3, 4 uma anos. cara muito mais definida do que o Osório teve quando deixou o Atlético. Sim. E agora espero que com o Cuca isso mude. E acho que vai mudar. Vai. Eu acho que, futebolisticamente falando, o trabalho do Cuca ele começa com muito potencial e por ser mais simples, por ter uma ideologia um pouquinho mais parecida com o que os caras estão acostumados a fazer no dia a dia desde o início das suas carreiras, o Cuca vai ter Gente, um isso potencial tá de dando crescimento briga. maior. A gente tá dando